pouquinho aqui sobre uma revisão da literatura da infecção urinária, tá? Vamos falar aqui da revisão da literatura da infecção urinária no Brasil, baseado no que tem de guideline da Febrasgo, da Sociedade de Ginecologia, né? Do Up to Date, né? Do CDC e da Sociedade Americana e europeia, tanto de infectologia quanto de ureterolitise também, tá bom? Então, fiz uma revisão bem fresquinha para vocês. A primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é o seguinte: a gente tem que aprender a fazer diagnóstico diferencial, né? Então, lembrar aqui no fundo, diagnóstico diferencial em relação o que dá dor no abdômen. Então, no quadrante superior direito, lembrar de vesícula, né? Base de pulmão, por exemplo, que pode confundir com uma pielonefrite lá atrás, uma dorsalgia. No quadrante inferior, que pode dar uma dor de cálculo renal também, mas lembrar ali também de apendicite, né? Lembrar de DIP, cisto ovariano. Da mesma forma que no hipogastro ali, né, no terço inferior, lembrar também de GEA, apendicite, verticulite, colite, além de ITU e prostatite, DIP também, doenças ovarianas. Lá do lado esquerdo é o equivalente ao lado direito, sem pneumonia de base, costocondrite, né, pâncreas pode doer um pouco também, né, e lembrar também de lesões como o TEP, que são um pouco mais raras, mas podem acontecer. Cada uma delas com sua peculiaridade. Se o cara tem uma tosse, por exemplo, com uma lombalgia, eu vou pensar mais em pneumonia. Se ele tem uma diarreia importante, uma dor abdominal, uma dorsalgia, eu tenho que pensar mais em colite, por exemplo, e assim diante. E aqui do lado esquerdo de verticulite. Então, é muito importante a gente ter uma visão sistemática, né, do paciente. Então, quando eu olhar a dor, eu tentar buscar uma etiologia para isso, ter uma hipótese diagnóstica, que é isso que vai me guiar no raciocínio clínico. Beleza? Aqui é um pouco a revisão do sistema urogenital, né? Lembrar que é da cava inferior e da aorta, que passam aqui, cruzam a artéria e a veia renal. Então, aqui o rim, né? Aqui o livro do Netter, né? Com o ureter descendo aqui, e os pontos em que você tem uma estenose, inclusive, do rim, né? Do ureter, perdão. Então, esses pontos aqui são os pontos um pouquinho mais frágeis, no sentido de você permitir que um cálculo renal entope aqui, por conta de uma anatomia, né? Assim como a gente tem aquela síndrome de May-Turner, por exemplo, né? Que você tem a mulher lá que tem aquela alteração anatômica que você pode causar trombose, né? Por uma compressão vascular, né? Literalmente por uma sobreposição anatômica. O ureter também tem esses trajetos de cruzamentos com outras estruturas anatômicas que podem facilitar o cálculo e impactar. Além de uma variação anatômica do próprio paciente, que pode ter uma estenose, por exemplo, ou uma alteração estrutural que predisponha a ter cálculo renal. Lembrar de diagnóstico diferencial do sistema urogenital feminino e do masculino, né? Então, lembrar um pouco que levam de uretrite, né? Cândida, lesão aqui dos grandes lábios, irritação, vaginite, tudo isso pode simular infecção urinária. Então, é muito comum mulher com candidíase, por exemplo, ter irritação aqui na região pélvica, na região genital, e que está confundindo com disúria. E assim como outros sintomas. DIP, por exemplo, a doença inflamatória pélvica, enfim, isso pode tudo dar dor pélvica e confundir a mulher. O homem é a mesma coisa, eu tenho que pensar em diagnóstico diferencial de homem, de lesão peniana, de uretrite, tem que pensar sempre em epididimite também, né, como diagnóstico diferencial, hérnia, né, Fournier vai ser uma coisa um pouco mais rara, assim, depois de abordagem cirúrgica, muitas vezes, é uma coisa mais arrastada, né, o cara vai estar séptico, enfim. Então, sempre lembrar de diagnóstico diferencial no homem também. Né? Então, às vezes, nessa região aqui, ele vai ter uma irritação, mas é muito mais por uma metrite do que por uma infecção urinária. E lembrando que pela própria anatomia, pelo tamanho, inclusive, da uretra, né, peniana em relação à uretra feminina, né, a chance do homem ter infecção urinária é muito menor. Então, é muito incomum o homem ter infecção urinária. Tá? O que a gente sabe? Mais de metade das mulheres vai ter ao longo da vida. Tá? E repetição entre menos de 10% dos casos. Sobretudo quando é mais idoso. Quando o paciente tem mais de 2 ITU a cada 6 meses ou 3 no ano, a gente pode chamar isso de ITU de repetição. Tá? Isso aí é a definição de ITU de repetição. A principal etiologia é E. coli com enterococo. Então, a grande maioria vai ser isso daí. Um desses três. Ou E. coli ou enterococo klebsiella. Então, a gente está falando assim, de uma doença em que a gente sabe, né, o que acontece com mais de 95% dos casos. Então, eu sei quais são os patógenos. Daí, a minha possibilidade de tratar, mesmo sem TAS e cultura. Porque eu vou acertar 95% dos casos, se o doente tiver sintoma típico e não tiver sepse, né? Como a gente falou, fator de risco, internação recente, sono vesical de demora, colocou duplo J recentemente, enfim.
Então, eu não preciso pedir exame de infecção urinária. E tem que explicar isso para o doente. Existem outros mais raros, como proteus, estáfilos, por exemplo, streptogalacti? Existe, mas é incomum. Né? Segundo esse protocolo da ARESC também, existe uma menor resistência à E. coli, que é um estudo recente, para fosfomicina e nitrofurantoína, então em torno de 3% a 5%. Né? E um estudo recente na Suíça revelou que isso chega em torno de 1%. Então é muito baixa resistência. Daí que eu consigo fazer um tratamento empírico com essas medicações, são a primeira linha. Tá? A classificação aqui é um pouco mais acadêmico, mas eu acho bacana vocês saberem também. A gente tem 5 classificações. Uma que é ITU não complicada. Aí, como ITU não complicada, pode entrar cistite ou pielonefrite. Tá? Na ITU complicada pode ser cistite e pielonefrite também. Bacteriúria sintomática, infecção recorrente ou urosepsis. A não complicada é literalmente doente que não tem sepsis e não tem fator de risco. Né? Então, mulher não grávida, sem anormalidade anatômica, sem sepsis, sem alteração do trato urinário, sem pielonefrite grave, sem abscesso, sem nada. A complicada é a paciente que tem uma chance de ter um desfecho desfavorável. Então, aquele paciente, por exemplo, que é uma gestante, tem um catéter vesical de demora, tem um catéter duplo J, abordou recentemente, faz abordagem vesical de repetição, é imunossuprimido, transplantado. Então, esse paciente merece uma atenção maior. O que você tem que ficar muito de olho, meus caros? Bacteriúria assintomática, que é a presença de mais de 100 mil unidades de cloruro de colônia, aquele UFC, né, que sai lá na urinocultura, muitas vezes no IAS, né? Quando o paciente tem mais de 100 mil, né, com bacteriúria significativa, na ausência desse sintoma, ou seja, é uma bacteriúria, porque é bactéria na urina, assintomática sem sintomas. Tem que ficar muito de olho em gestante nesse caso. Transplantado renal também, tá? Mas gestante você tem que ficar de olho nesse caso, tá bom? E a definição de ter um recorrente são mais de 2 episódios em 6 meses, ou mais de 3 ou mais nos últimos 12 meses, com confirmação por cultura, tá? E urosepsis, que é o quê? No fundo, a presença de sepsis, que é a disfunção orgânica, com risco de morte, uma resposta inflamatória sistêmica desregulada ao hospedeiro, como consequência de uma infecção trato urinário. Tá bom? Beleza? Então, só uma passagem geral, depois vocês vão ter a oportunidade de rever aqui os slides, tá? Mas só para a gente ficar na mesma página, tá? Porque isso que é muito frequente e muito importante. Para fazer bonito aí no plantão e com o paciente. Vão dar aula aí de infecção urinária, se o doente quiser muitos exames. Cara, a fisiopatologia clássica, no fundo, é que tem um uropatógeno lá, sobretudo a urina da flora fecal, né? Que coloniza um pouco a vagina ali, a região peniana também e tudo mais. A região peniana até menos, né? E chega até a uretra distal e ele acende, né? Então, a acessão para a bexiga e promove infecção. Então, no fundo, vai resultar depois de interação, de baixa virulência, enfim, a gente não consegue superar e causa infecção mesmo. Fator de risco pré-menopausa, né? E aí, no fundo, existem fatores que são comportamentais, que é muito importante. Então, assim, a frequência de relação sexual, sobretudo com mais de um parceiro, cara, é um dos principais fatores de risco que existem para a infecção. E isso aqui, tanto para a infecção urinária, quanto para uretrite, tá? Então, o uso de permicida de diafragma, as pessoas que, enfim, têm mais de um parceiro, por exemplo, sexual, então, isso que tem alto risco para infecção urinária. Na pós-menopausa, existe uma questão aí hormonal, que você tem um déficit de estrogênio, diminuição de lactobacilos e tudo mais, então existe uma fragilidade anatômica ali, orgânica. Existe uma questão genética, né? Alguns estudos mostram que uma alteração ainda da interleucina e de alguns receptores leva a criança a ter uma tendência de pielonefrite. Tá? Quais são os sintomas clássicos? Agora vamos ao que interessa, né? Ao estudante, ao acadêmico e ao médico. Cara, a famosa disúria. E o que eu acho bacana aqui, eu vou falar para vocês, fiquem muito atentos, quais são os termos corretos, tá, galera? De uma semiologia do trato urinário. Então, disúria é o quê? É essa dor, desconforto ou ardência, né? Que dá ali na região genital da mulher ou do homem, tá? Na uretra. O aumento da frequência urinária com redução em purpurina, que é a polaciúria, a urgência miccional, que é aquela vontade de ir no banheiro, com pressa para urinar, né? E, às vezes, uma dor suprapúbica hematura. Mulher, às vezes, abre só com hematura. Pode acontecer. E aí, diagnóstico diferencial para lesão, né? Vesical grave, em quem tem câncer de bexiga, que é mais raro, mas idoso, tabagista.
e também em quem tem cálculo renal. Pode ter aquele odor fétido da urina amarelada, que muitas vezes é percebido que é paciente idoso. O idoso ele não reclama, né? Então só vai se perceber com a fralda. Né? Então não dá para botar na anamnese que o idoso teve desura. Ele não vai relatar. Às vezes é uma camada, enfim. Então, prostração, que é o estado geral. Né? E em criança, agitação em criança é uma coisa que tem que ficar de olho. Uma criança muito agitada tem que pensar sempre em infecção urinária. Tá? Diagnóstico diferencial, a gente já falou um pouco, né? Que é vaginite, uretrite, né? Enfim, dor pélvica ali. E ela pode ter uma lombalgia baixa, né? Com a dor nas cadeiras, né? Que o paciente fala. Mas, em geral, ela ensina a cristolínica posterior superior. Não é aquela lombalgia ali que está na região costocondral, não. Tá? Exame físico. Sempre na base do paciente inteiro, fazer uma escuta cardíaca, porque lombalgia é diagnóstico diferencial por pneumonia, né? Existem outras causas de dor abdominal que confundem. Então, a apendicite, às vezes, irrita um pouco ali o ureter, pode dar desúria. Muitas vezes o paciente confunde febre com desúria, e às vezes o paciente está com dor abdominal e pode ser uma diverticulite. Aí você palpa, ele tem uma baita de uma dor em fossa ilíaca esquerda, e você pescou que ele teve diarreia. Só que ele não deu valor àquilo. Então tem que examinar o paciente. Não adianta simplesmente dizer que é desúria e dar uma cefluoxime pudorente alta. Deita o paciente na maca, faz punho-percussão, palpa o abdômen, né? Se tiver suspeita genital, faz o exame físico, aí é sempre prudente que tenha um acompanhante, né? Às vezes alguém de sexo feminino, se for uma mulher, enfim, se tiver outro homem também para acompanhar, até por uma questão de segurança mesmo e até segurança do paciente, né? Fazer a punho-percussão, que é a manobra de Giordano, né, da loja renal, não é isso? Que tem que ser da forma sutil, né? Eu lembro que no exame físico uma vez, lá na faculdade, lá no fundão, um amigo nosso que é cirurgião, foi fazer exame físico da punho-percussão e começou aqui pela escápula, né? Era o professor, mas que é isso, cara? Você está funcionando? Não, tem que ser lá em cima, nem tanto. Né? Não precisa começar pelo pescoço. Né? Aqui, pô, então um pouco no lado de renal ali, né? Na prática, se tiver uma distensão ali por obstrução ou infecção da loja renal, o paciente vai ter dor. Né? Raramente o ureter é palpável, a não ser por uma avaliação anatômica com o paciente que for muito magro. E a bexiga passa a ser palpável quando ela tem mais de 300 ml no adulto. Então, aquele bexigoma ali, em geral, é palpável acima de 300 ml. Tá? Então, o que é que eu quero que vocês fiquem atentos para fazer bonito? Essa é a semiologia urinária. Tá bom, galera? O que é polaciúria? É aumento da poliúria, né? Que polaciúria a gente já falou, que é aumento da frequência urinária, né? Com pouco volume. Disúria é esse desconforto, dor ou ardência, né? Urgência é essa coisa de correr para o banheiro, aquela urgência de correr para o banheiro, que é diferente de poliúria, tá? O que é poliúria? Poliúria é aumento do volume urinário. Estou urinando muito. Né? Eu vou ter poliúria se beber muita água, por exemplo, que é natural. Oligúria é redução. Anúria é a ausência de diurese. Tá? Beleza? Só que a anúria é diferente de retenção urinária. Retenção é entupiu. Eu estou tentando urinar por extravasamento, mas está entupido, não está saindo. Às vezes, um problema prostático foi abordado, o paciente tem um cálculo, por exemplo, na uretra. E isso é retenção urinária, é diferente da anúria. Esforço, literalmente, é aquele esforço para fazer diurese, uma bexiga neurogênica, por exemplo. Tá? A alteração do jato pode ser fraca ou forte. Nictúria é a micção noturna, que no fundo pode acontecer com a gente com ICC, que é diferente de enurese, que é aquela liberação involuntária de urina que a criança até 3, 4 anos pode ter, que é fisiológico. Tá? Pneumatúria é gás na bexiga, tá? E gás na urina, que em geral pode ocorrer por conta de uma ITU, às vezes por diabetes, ou paciente com fístula, por exemplo, ou lesão actínica, porque fez radioterapia ali. E paraurese é o cara que não consegue, a pessoa que não consegue fazer, ter diurese fora de casa, por exemplo, ou no trabalho. Então ele tem vergonha, ele fica aprendendo muitas vezes, ou porque o banheiro é sujo, enfim. Tá? Então isso causa muitos problemas para as pessoas e às vezes a gente não dá tanto valor. Tá bom? Exames complementares. Na grande maioria das vezes, como a gente percebeu no primeiro caso clínico aqui, a gente não tem indicação, né? Na prática, isso aí é 1B pelo protocolo da Sociedade de Ginecologia, sobretudo para mulheres aí, né? Quando que eu tenho indicação? Na ITU complicada, né? Ou paciente com muito fator de risco. Então, pielonefrite, na gestante, né? Na paciente. Aí, quando eu falo ITU complicado, são todos esses. Gestante, paciente que tem
algum dispositivo na via urinária, ITU de repetição, sepsis, né, paciente com anomalia anatômica, imunossuprimido, enfim. Então, todos esses pacientes vão ter indicação, tá? Eu dou a palavra para vocês ao final, vocês anotem aí, tá? Só que tá fechando. A presença de nitrito positivo na urina é muito específico para a infecção urinária. Muito específico. Então, fiquem atentos, não é um achado qualquer. E a bacteriose sintomática, a gente vai se preocupar quando? Na gestante. Tá? É óbvio que em outros casos, tipo diabetes, termo de repetição, imunossuprimido e tudo mais, então transplantado, neutropenia, catete de demora, aquele idoso tá fica fazendo CVD toda hora, enfim. E CVA, né, catete de alívio, eu tenho que ficar de olho sim, mas a gestante é que eu tenho que ficar de olho mesmo, tá bom? Imagem, tecido abdômen pelve, é o padrão ouro para imagem de via urinária, tá? Aí depois a gente vai falar um pouquinho, a gente pode tentar fazer sem contraste, né? Inclusive para cálculo. Se tiver que contrastar para ver alguma complicação, abscesso, o radiologista pode apresentar depois, mas eu posso evitar. E tentar uma radiação um pouco menor, tá? Sobretudo em quem tem IMC normal. Em gestante, ultrassom de via urinária é o prioritário, depois uroressonância, e em alguns casos, discutindo com MA, médico assistente, com obstetra, se não tiver opção para diagnóstico, avaliar se vale a pena fazer no segundo e terceiro trimestre, tá? Que aí é uma radiação um pouco menor. Quando que a gente vai fazer imagem? Qualquer complicação, né? Se eu vou internar um paciente, se eu tiver falha no tratamento ou febre persistente, que eu tenho que avaliar a complicação, e ter o complicado, como a gente já falou, urocéptico. Aí, nesse caso, aqui tem um sinal da seta, né? Eu tenho uma ureterolitise distal aqui já na Juve, por exemplo, né? Então, dá para ver na PC aqui, ó, que a gente tem uma dilatação, inclusive, da pelve, né? Depois a gente vai ver essa tomografia com um vídeo ao vivo. Tá bom? Então, lembrar um pouco da anatomia, né, do sistema urinário, né? Aqui no caso feminino, né? Um pouco aqui da vascularização renal e tudo mais, que é de onde essas lesões vão levar à liberação de hematúria e leucocitúria por conta de infecção, e é o que vai inflamar aqui, né, uma pielonefrite, por exemplo. E assim como o que vai entupir aqui na ureterolitise. Tá? Então, a urina, o que a gente tem que ficar de olho, galera, para a gente fechar e já partir para o próximo quadro clínico. Ao ser eliminada, a urina tem que ter um caráter límpido. Ou é amarelo citrino com odor característico, né, de urina. Então, é cheiro de quê? É cheiro de urina mesmo. Né? Não tem como dizer, cheiro de urina parece com o quê? Parece com urina. Né? Então, não tem que ter nada diferente disso. Se tiver muito turva, tiver turbidez, eu tenho que pensar em infecção, que é leucócito, tem que pensar em cristal que eu estou eliminando, ou em fosfatúria. Tá? Então, fica de olho se a urina começar a ficar turva demais. Se tiver espuma, eu pensar sempre em perda de proteína, que pode acontecer quando a gente come carne demais, uma coisa pontual, né? Ou aumento de digestão ou proteinúria mesmo patológica. Tá? E lembrar que algumas substâncias, tipo beterraba, anilina, e alguns medicamentos e produtos, como bile, por exemplo, podem alterar a clorose na urina. Tá? Isso aqui é muito importante porque não é incomum o doente chegar com queixa para vir de infecção urinária e o cara às vezes está com uma colestase. Então, fica de olho quanto a isso. É óbvio que você vai ver que o paciente está ictérico, mas só para a gente não comer mosca. E aqui um pouco macetinho semiológico, tá? Importante vocês saberem na anamnese, e perguntar sobre a característica da hematúria. Primeiro, que a principal causa de hematúria no adulto é ou infecção urinária, sobretudo em mulher, e cálculo renal. Na criança, é glomerulonefrite difusa aguda. Tem que pensar nisso. Então, assim, se o cara tem hematúria, não é a primeira coisa que eu vou pensar é câncer de bexiga. É um tabagista de 60 marços usando, 70 anos de idade, já teve câncer. Beleza, eu tenho que pensar nisso e fazer uma imagem. Tá? Agora, avaliar bem o quadro clínico. Se a hematúria é total, ou seja, ela pega todo o jato, do início ao fim de ponta a ponta, eu tenho que pensar em algo acima da bexiga, é supravesical. Se é no finalzinho e no começo, ou seja, ela começa com sangramento, fica normal, e no final dá um sangramento, eu tenho que pensar em alguma coisa mais baixa, que é ali do uretra trigonal, que é da região ali embaixo da bexiga mesmo. Então, a característica da hematúria diz pra gente muita coisa. Você vê que a gente falou muito aqui de semiologia sem falar de exame, né? Então, eu consigo, com uma boa anamnese do exame físico, triar muito o paciente com a via urinária, tá? Como tudo em medicina. Que é diferente de hematúria de uretrorragia. A uretrorragia é sangramento do meato uretral. Então, assim, às vezes o cara está com uma uretrite, por exemplo, teve um trauma uretral, está sangrando da uretra, isso aí não é hematúria, é uretrorragia, tá? É diferente. E aí, porque é fora da micção, inclusive. Ele está sangrando independente de micção. Tá? A hematúria
é sangue na urina, que muitas vezes pode ser uma natura maciça e confundir com uretrorragia. Mas eu tenho que pensar em uma doença uretral infraesfecteriana, ou seja, abaixo do esfíncter lá da bexiga. Tá bom? Tá claro? Uma revisão boa aqui, só para a gente ficar de olho. E para fechar, que é o que mais interessa a todos, é o tratamento que a gente já falou. Então, a cistite não complicada, hidrofrontoína, fosfomicina e dose única, né? Cefaloxima, amoxicilina, clavulanato são opções. Evitar a quinolona, né? E dá para fazer um sulfatrimetropin se tiver baixa resistência. Se for ter o de repetição, né? A gente tem que ficar de olho aí medidas comportamentais para ajudar a melhorar o paciente. Isso aqui, no fundo, é um grau de recomendação 3, mas é muito importante a medida comportamental do paciente, boa alimentação e tudo mais. Medidas não antimicrobianas, como, por exemplo, estrogênio vaginal e imunoprofilaxia, são opções para evitar tudo repetição na mulher. Se tiver muito persistente o teu de repetição, não passa nada. A pessoa está tendo 5 infecções por ano. Avaliar o uso de macrodantina, tá? De 100, junto com fosfomicina, tá bom? Ou um ou outro. Então, assim, pensar se vale a pena começar isso daqui para o paciente. Profilaxia pós-coito é uma outra opção, da nitrofronturina também, né? Fazer o autotratamento é uma opção daquele paciente que tem muita infecção, às vezes mora distante, é um paciente bem orientado. Então, um paciente que tem mais de 48 horas de sintoma, por exemplo, dá para fazer. Tá? Agora, o que não tem evidência? Lactobacillus, suco de cranberry, demanose, ácido hialurônico, nem metilamina. Isso aqui não tem evidência quanto à prevenção de infecção de repetição. Tá? Beleza, galera? Tá? E aqui, pielonefrite. Aí na pielonefrite, então, a gente pode fazer quinolona, ou cifra de 12 em 12, 500. Ou levo, se eu for da alta, ou amoxicilina, clavulanato e cefaloxima. Só que nesse caso, uma dose um pouco maior. E se eu for internar, eu posso também fazer as mesmas medicações, além de cefalosporina de terceira, por exemplo, que é o ceftriaxona, né? E a cefaloxima, que a dose venosa é um pouco maior. Tá? Tem um estudo recente que é bem interessante, que diz o seguinte: se a gente tem um paciente com pielonefrite de estado geral muito bom, e eu observo, em cerca de 12 horas de emergência, eu faço 1 ou 2 doses de antibiótico, a chance de sucesso do tratamento é de cerca de 97%. Então, não necessariamente eu preciso internar todo doente. Às vezes o cara chegou com muita dor, a mulher que está estável, não tem sepsis, não tem indicação formal de internar, tem uma pielonefrite, tá? Não tem esse aumento de lactato, o leucograma não é muito... não tem 20, 30 mil leucócitos, não está taquicardia persistente. Eu tratei e ficou bem, obrigado. Se eu fizer 2 doses de antibiótico na emergência, né, e esse paciente mantiver uma boa evolução em 12 horas, eu estou autorizado com alta taxa de sucesso da alta. Tá? E se complicar, eu vou ter que subir um pouco o nível dos antibióticos. Né? A gente pode fazer venoso amoxicilina, clavulanato. A miniglicoside é uma opção pelo guideline, mas dá muito efeito colateral. Né? A amicacina, enfim, lembrar que dá muito efeito renal também. Cef terceira é sempre uma boa, então ceftriaxona é uma dose, uma droga muito boa para via urinária. E na dúvida, sempre pega. É uma droga que pega pulmão, é uma droga que pega gram positivo e negativo, não vai pegar anaeróbio, né? Vai pegar pulmão, vai pegar barriga muito bem, e alguma coisa de pele também, né? Então, uma droga super segura, conhecida, enfim, esse beta-lactâmico aí, cefalosporina de terceiro. Outras drogas mais incomuns, né? Com o ceftalozano e o tazobactane, penicillastina, ceftazidina com avibactam e meropenem são opções para eu subindo um pouco, se o doente tiver resistência. Se tiver resistência baixa, o doente não tiver contraindicação. E o UpToDate fala que quando o paciente tiver uma sepse grave, tiver muito pior, eu tenho que cobrir pseudomonas e SDBL. Então, fazer meropenem, por exemplo, para o doente. Tá? E associar vancomicina no risco de MARSA. Então, isso aqui é o que o UpToDate fala se o paciente tiver uma problemática grave que não melhora com nada. Tá bom, galera? Show? Então, ó, lembrar do diagnóstico diferencial e ureteritise. É muito comum a anamnese anfísica não seja calculista. Né? Um super trocadilho aí. Examina o doente, hein, pô. Tá? Beleza? Tá, galera? Vamos lá, próximo passo clínico, então?